Bom dia, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Bom dia! Som do Camelo, que legal! Me diga de onde você está assistindo. A gente está ao vivo aqui no Instagram e aqui no Insight Timer, toda quarta-feira, 8h30 da manhã, Brasil, 12h30 aqui de Portugal. A gente tem esse encontro. E hoje nós vamos estar aprofundando, falando mais sobre o ego. Semana passada eu trouxe aí algumas percepções sobre o ego e hoje nós vamos falar sobre o ego nos relacionamentos. Ah, Rio de Janeiro, show! Deve estar calor aí. Bom, se bem que não sei, né? Tá meio complicado aí o tempo também, apesar de ser inverno. Mas o Rio nunca é totalmente frio, né? Gente, então, quem for chegando, vai dando bom dia, vai dizendo de onde está falando, vamos começar a trocar essa energia que é muito importante, né? A gente perceber esta energia, certo? Perceber que a gente está aí nesta troca de energia, tá bom? Então, me diz uma coisa também, se tá tudo certo. Hoje nublado. Aqui hoje tá um dia lindo, espetacular. Então, me digam também se tá tudo ok com a conexão, de onde vocês estão falando, vão dando bom dia aí, que é muito legal pra gente já trocar essa energia. Tanto aqui no Instagram, quanto aqui no Insight Timer. Me digam também aqui no Insight Timer, tá bom? Então, vamos lá. O ego nos relacionamentos, né? É sobre isso que eu quero trazer hoje um ponto de vista. Na verdade, todas as lives, gente, eu sempre trago que não é para ser necessariamente uma aula. Eu vejo uma live sempre, independente de qualquer pessoa, como um outro ponto de vista diferente daquele, talvez, e que a pessoa pode estar me acrescentando. E se a gente parar para pensar, isso é o quê? É o nosso ego. Oi, Maurício, que saudade! Oklahoma, nos Estados Unidos. Querido, que saudade de ti. Avisa quando for pro Brasil, que talvez a gente se encontre lá, né? Então, gente, o que é legal da gente perceber? Que o ego, por si só, ele já traz um diferente ponto de vista. O ego, eu falei na live passada, e se você não assistiu, volta lá, porque acho que é importante. O ego a gente costuma ver como o vilão da nossa vida. Só que o ego, ele não é necessariamente o vilão. Ele é um vilão se ele é mal utilizado. Agora, ele é fundamental para nos diferenciar uma pessoa da outra. Então, como eu falei agora há pouco, estar trazendo um outro ponto de vista sobre os relacionamentos, na verdade, já estamos usando o nosso ego. E aí, por que eu tô trazendo essa introdução? Porque a gente precisa perceber que nos nossos relacionamentos, de qualquer modo, sejam amorosos, sejam profissionais, sejam de amizade, sejam familiares, a gente tem pessoas diferentes, com diferentes pontos de vista. Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela estava me contando uma história, e a simples história que ela estava me contando e como ela reagiu a essa situação, eu disse para ela, eu reagiria de outra maneira, certo? Então, a gente tem que perceber que o ego nos nossos relacionamentos, vamos também desmistificar essa história que, eu tô usando o meu ego. Vou chegar lá, mas obviamente nos nossos relacionamentos nós estamos usando o nosso ego o tempo inteiro, porque somos pessoas diferentes, diferentes pontos de vista. A mesma história pode ser um filme que a gente vai assistir juntos. Eu vou ter um ponto de vista sobre o filme, vou ter uma percepção daquele filme de acordo com o quê? Com as minhas crenças, com as minhas experiências, com todos os paradigmas que eu trago. Isso vem lá da minha infância, da minha família. E a pessoa que está assistindo esse filme comigo vai ter outra percepção. Isto já é o ego. Agora,
A grande diferença e que a gente confunde muito é o quê? É eu ter atitudes e reações egóicas. Aqui que a gente tem que ter cuidado nos nossos relacionamentos, tá? Quando eu tenho atitude egóica, tá? Ou egocêntrica, que também a gente pode chamar, aí eu tô normalmente trazendo só o meu lado. Eu não estou sendo uma pessoa empática. Mas vale a gente perceber que em todo e qualquer tipo de relacionamento, a gente está agindo com o ego. Por quê? Porque são diferentes pontos de vista. Boa tarde, amiga querida. Também tô com saudade de ti, Alexandra. Muito bom te ter aqui. Bom dia, Tânia, aqui no Insight Timer. Quem for chegando, vai dando bom dia, vai dizendo de onde está falando. Vamos trocar essa energia aqui, certo? E se você lembrar de alguém que tem alguma questão nos relacionamentos, que age com muito a reação de ego, já envia esta live aqui, tá? Depois vai ficar no YouTube também, então acho que vale a pena a gente compartilhar se vai fazendo sentido. Então, gente, o que aqui é importante? Nós percebermos que o ego nos nossos relacionamentos, necessariamente ele vai existir. Porque somos diferentes, com diferentes pontos de vista, cada ser é único, cada ser vai ver aquela reação, vai ter uma reação diferente. Quer ver? Vou dar um outro exemplo bem banal, mas que acontece. Às vezes, tu vai com teu marido, com a tua esposa, namorada, sei lá, no supermercado. Ah, o que nós vamos fazer para jantar? Aí começa a buscar os ingredientes. Uma pessoa pensa que é preciso comprar isso, isso, isso. A outra já pensa, ah, não, mas isso aqui não é a mesma quantidade que a gente precisa. Pronto, já é um motivo, se a gente não levar em consideração o tempo inteiro que as pessoas pensam diferente, que elas têm pontos de vista diferentes, já é um motivo para começar ali talvez um conflito, uma briga. Tá? E aí é onde eu quero chegar. Se a gente lembra que o ego, eu posso sim ter diferente ponto de vista, eu só preciso cuidar o quê? Para eu não ficar entrando em conflito, discussão completamente desnecessária. Aqui que a gente tem que ter o nosso cuidado com o ego nos nossos relacionamentos. Tô citando o relacionamento mais uma vez, de qualquer natureza. Amoroso, profissional, pessoal. Olha, gente, vocês não têm ideia como eu atendo pessoas no individual que chegam com conflitos de relacionamento no profissional, certo? E por quê? Porque esquecem justamente disso, que as pessoas elas não vão fazer como nós, elas não vão pensar da mesma forma, elas não vão agir da mesma maneira. E é aqui que a gente, quando começa a ter essa abrangência de pensamento, que sim, vão ser diferentes pontos de vista, a gente já começa a maneirar um pouco neste ego, tá? E começar a aceitar as pessoas que ela não tem que fazer da mesma maneira que eu, que ela vai ter uma outra reação, que ela pode sim, e mesmo assim ser um outro ponto de vista. Como eu comecei essa live dizendo que eu tô trazendo um outro ponto de vista sobre o ego. Eu não tô querendo aqui dizer para você que é assim, dessa forma e é a única forma correta. Porque não existe isso. E é começar a ter essa outra percepção sobre o ego que eu gostaria que cada um de nós começasse a ter. Porque quando a gente começa a ter essa outra percepção de que sim, eu posso aceitar as pessoas com diferentes pontos de vista e que aquele ponto de vista até pode ser interessante para mim naquele outro momento, eu começo a trabalhar o que dentro de mim? Aceitação. Gente, por que nas nossas famílias tem conflito? Porque nós não aceitamos as pessoas como elas são. Eu quero que a minha mãe haja desse jeito, eu quero que o meu filho haja daquele jeito, eu quero que o meu marido haja assim. Gente, tá na hora de nós aceitarmos que as pessoas são diferentes. Então, tudo isso que eu tô falando até agora é só pra gente perceber que vão haver diferenças. Porque não tem
como as pessoas serem iguais. Então, os pontos de vista vão ser sempre diferentes, tá? Então, aceitando daí as pessoas como elas são. Outra coisa aqui que eu quero trazer, que também vem muito para mim nas sessões individuais, e aí eu quero trazer aqui uma outra perspectiva. Tem gente que me diz assim, e aí quando é que a gente está agindo com esse ego de forma egocêntrica? Vamos pensar. Quando a gente fica matutando, gente, isso é o maior desgaste de energia, viu? Vamos supor, eu mando ou não mando mensagem? Ele respondeu assim, o que eu tenho que responder? Como é que eu tenho que reagir? Sabe que na semana passada, foi muito engraçado. Engraçado no bom sentido, tá? Mas para fazer a gente pensar, a situação não era nada engraçada. Eu recebi uma mensagem de uma ex-assessorada, que ela me falou que a ex-sogra, também ela já tá separada há muito tempo, a ex-sogra dela tinha falecido. E ela ia no velório, e ela ia estar presente nesse evento, né, vamos dizer assim. E ela me falou assim, eu não sei muito bem como reagir. Como que tu acha que eu tenho que me comportar? Quando ela me fez aquela pergunta, eu percebi que ainda ela tá ainda aprendendo a lidar com limites, com dizer não, enfim, uma série de coisas, né? Que a gente trabalhou quando ela fazia sessões comigo, e agora já tem um tempo que ela não está fazendo, mas para ver a insegurança que ela ficou, que ela me perguntou como ela deveria agir no velório da ex-sogra. E aí quando ela me falou aquilo, eu disse assim, tu vai agir como tu sentir no teu coração e na tua essência. Não tem receita de bolo, gente. E é esse o problema. A mente, o que ela faz? Ela fica martelando, e isso é ego puro, tá? Ela fica martelando assim, me respondeu assim, eu vou começar a ficar pensando na resposta que eu tenho que dar. Eu vou criar todo um cenário. Quem aqui nunca criou cenários de conversa na sua cabeça? Que tu responderia A, ele responderia B. Tu responderia B, ele responderia A, ou vice-versa. Gente, a gente cria cenários na nossa mente terríveis. E eu vou dizer uma coisa, isso não existe. Ou melhor, existe porque a gente faz. Mas isso só faz o quê? Gasta energia à toa. Porque por mais que tu possa prever uma resposta, uma reação daquela pessoa, tu nunca sabe exatamente como vai ser. Ainda mais se ela te responder e estiver agindo não com a mente e sim com o coração, com a sua essência. A resposta vai ser completamente diferente. Então, muito cuidado, porque você está perdendo tempo e energia quando você começa a martelar e tentar responder com o ego em determinada situação, tá? E aqui que a gente tem que ter muito esse cuidado. Então, qual é o meu convite? Para que você sempre olhe, silencie a sua mente e olhe para a sua essência, como você reagiria. Foi o que eu respondi para minha assessorada. Eu disse, age da forma que tu acha que é a mais correta, sem medo de dizer não, sem medo de se expressar. Se tu tiver afim de ir, tu vai. Se tu não tiver afim, se tu não sentir no teu coração, não adianta tu ir lá. Por quê? Porque as pessoas vão sentir um fingimento. Vão sentir que tu não tá ali de corpo presente, realmente por querer. E é aqui que aí, trabalhando a parte egóica nos relacionamentos, eu preciso trazer uma outra percepção que muitas vezes a gente faz. Olha bem, vamos supor, o marido chega em casa, tá tudo bem? Tá tudo bem. E não tá tudo bem. Tu tá furiosa, tu tá morrendo de raiva, tu queria bater nele, por exemplo. O que adianta tu dizer tá tudo bem se tu não é isso que tu tá sentindo? Gente, sempre o que vai responder é a nossa vibração, é a nossa frequência, não são as palavras. Isso tem a ver com o nosso ego nos relacionamentos. Então, para de achar que o que tu tá dizendo é o que a pessoa vai entender. A pessoa vai entender vibração, vibração não mente.
E aí não adianta tu querer dizer, ah, tá tudo bem, sendo que tu tá morrendo de raiva, querendo pegar ele pelo pescoço. E aí? O que ele vai sentir? Ele vai sentir que não tá tudo bem. O que vai acontecer? Vai gerar conflito, vai gerar discussão. Por quê? Porque a vibração não mente. A vibração que é o que tu precisa passar. E aí, Lu, mas eu não tenho coragem de dizer que tá tudo bem, ou que não tá tudo bem. Eu tenho medo da reação. Não adianta, porque a vibração responde, não são as palavras que respondem. Gente, isso acontece em relacionamento amoroso, família, profissional. E é isso que a gente precisa começar a tomar essa consciência e agir de acordo com a nossa vibração. Ah, mas a minha vibração não tá boa. Então eleva a tua vibração antes de falar com aquela pessoa. Simples assim. Por quê? Porque o que vai definir é a vibração, não são as palavras. E é aqui que a gente se engana. Sem contar que tu já perdeu muita energia e tempo fazendo aquele diálogo interno, né? Da novela mexicana, como eu sempre chamo. É sempre uma novela mexicana. Porque é isso que a tua mente vai criar. Ah, eu vou responder dessa forma. E ele vai me dar uma resposta assim, assado. Gente, não vai. Não vai. Para com essa ilusão. É muito melhor. É o que eu faço com as minhas assessoradas no individual. Vamos aprender a elevar a nossa energia, a nossa vibração, porque daí é isso que tu vai estar respondendo em qualquer relacionamento. Tu não precisa ficar fazendo esse... Porque essa novela mexicana tá prejudicando quem? Só a gente mesmo. Tá gastando energia de quem? Só da gente mesma. Porque a outra pessoa não tem ideia. Ela pode até supor que tu tá fazendo essa novela mexicana na tua cabeça. Mas não tem como ela adivinhar o que tu tava pensando nessa novela. Pra te dar a resposta, pra reagir daquela forma. E aí, pior, tu não tá indo na tua essência, tu tá indo sendo governada por esta mente mentirosa, barulhenta, que só faz com que tu perca cada vez mais. Então, muito cuidado com isto, certo? Nos relacionamentos, gente, mais do que nunca, é o que a gente tá sentindo, a energia não mente, palavra mente. Só que a gente se ilude. Ah, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Sabe que é muito engraçado? E ainda mais nós brasileiros, tá? Temos muito essa atitude. Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Não tá. É muito engraçado porque se tu falar com um português, por exemplo, ou um italiano, tu pergunta, tá tudo bem? E ele vai dizer, não, não tá. Eu tive tal problema, minha coluna tá doendo, não sei o que e tal. E no início eu estranhava isso, né? Hoje eu acho bem interessante. Só que, claro, quando a pessoa me diz, quando ela tá ali com aquele problema mesmo, eu ainda tento fazer ela perceber que aquele problema pode ser visto de um outro ângulo, certo? Por quê? Porque onde a gente coloca a nossa atenção cresce, onde a gente tira desaparece, tá? Bom dia, Andressa, bem-vinda, querida. A Alexandra, que é portuguesa, já foi minha assessorada, diz assim, eu digo vai indo. Quando a gente não quer adentrar muito no coisa. Mas o vai indo, qual é a emoção que a gente está passando também para o nosso corpo, para nossas células? Uma química de estagnação, certo? Então... Não, eu não tô dizendo que tem que falar tudo bem, eu tenho que dizer vai indo, cada um vai falar como prefere, certo? Mas a gente tem que pensar se quando a gente vai responder essa pergunta, tá tudo bem, vai indo, tá mal, enfim, ou contar todo o caos, né, que tá acontecendo, como a gente diz, caos é uma palavra lá da minha terra. Contar todo o caos, se eu tô colocando a minha atenção, a minha vibração, na solução ou no problema. É só isso que eu quero trazer de ponto de vista. Olha que aqui, a gente tomando essa atitude, já muda os nossos relacionamentos. Consegue perceber?
A pessoa chega e me pergunta, tá tudo bem? Vamos supor que eu tô com um problema financeiro, mãe doente, sei lá, qualquer problema, tá? O que que acontece? Se eu foco no problema, minha vibração já começa a baixar. Então, eu tenho que focar sim, porque eu vou lembrar desse problema, mas eu já tenho que fazer uma interrupção de pensamento e focar na solução. Percebe onde eu quero chegar? Gente, isso é técnica, é prática. E a gente consegue, sim, modificar a nossa frequência, a nossa vibração. E aí, não importa se isso é para o marido, se é para chefe, se é para quem quer que seja, a pessoa vai sentir uma outra vibração. Por que que tem pessoas que chegam nos lugares e a gente diz assim, nossa, parece que essa pessoa baixou a energia. E tem pessoas que chegam nos lugares que a gente diz, nossa, como essa pessoa parece que trouxe uma outra energia para esse lugar, né? Então, por quê? Porque aquela pessoa está vibrando dessa forma. E isso não importa se é com uma pessoa, se é num grupo, se é com muitas pessoas, se é numa festa, se é num velório. Não importa, por quê? Porque a nossa frequência, a nossa vibração. O som do Camelo disse, eu digo que tudo é muita coisa. Mas chegou no ponto, não é necessariamente o que eu estou respondendo, é o que eu estou sentindo, é como eu falei, tu pode dizer tudo bem, contar todo o caos triste, não importa. O que importa é que aquela lembrança desta pergunta, tudo bem? O que tu tá sentindo? E como tu vai interromper? Talvez. Tu pode estar passando por um baita problema. Numa situação muito... Esses dias eu tava levando o meu genro para fazer uma troca de curativo, penso aqui em Portugal que chama, né? E uma pessoa me chamou pedindo ajuda porque ela tava com a frequência muito baixa e tal. E aí eu disse, tá bem, agora eu não posso ouvir o teu áudio nem responder, daqui a pouco eu respondo. Aí quando eu saí, né, eu disse, desculpa que eu tava no centro de saúde aqui com o meu genro e tal. E ela assim, nossa, eu te chamei para falar uma coisa tão boba. E tu tá aí no centro de saúde com o teu genro, né, que fez uma cirurgia, enfim. E eu disse, não, tá tudo bem mesmo com ele, porque ele só tava fazendo a troca do penso, não tava passando por uma grande dificuldade. Mas é aí que tá, quando a gente fala com outra pessoa, tu não sabe qual é a realidade que ela tá vivendo naquele momento. Talvez ela esteja numa situação, dentro de um ônibus quebrado, dentro de um velório, dentro de qualquer coisa, que talvez seja muito pior do que a tua. Só que na tua cabeça esse ego tá lá, martelando. Ele não me respondeu, ele não me respondeu, ele não me respondeu. Será que eu tenho que mandar outra mensagem? Será que blá blá blá? Gente, cuidado, porque isto da mente é o ego. E o que eu tô querendo trazer aqui? Que a gente precisa perceber se eu tô na mente ou se eu tô na minha essência, no meu coração, tá? E isso tudo que eu tô falando, para interromper, para perceber, para olhar a vibração, é uma coisa bem importante, porque assim, se eu hoje reagir com a minha mente, e aí mandei outra mensagem para aquela pessoa que não me respondeu, porque tu não me respondeu, porque não sei o que, bababá. Tudo isso eu tô na minha mente. Aí daqui a pouco eu começo a responder com o meu coração, com muito mais tranquilidade, com muito mais amorosidade, empatia, tudo isso que acontece. A pessoa vai dizer assim, gente, mas essa pessoa é maluca. Porque um dia ela me responde assim, outro dia ela me responde diferente. O que começa a acontecer? Aqui é uma outra coisa bem importante nos relacionamentos. Instabilidade emocional. Um dia eu reajo de uma forma, outro dia eu reajo de outra. Claro, todo mundo vai sempre reagir maravilhosamente bem? Não, tá? Eu treino bastante o meu cérebro, eu não deixo muito, eu controlo os meus pensamentos ao invés dessa minha mente barulhenta me controlar, mas vai ter situações que a minha amígdala cerebral, não vou entrar muito nisso na live hoje, porque não é o assunto,
mas tenho várias lives já lá disponível falando sobre isso, a minha amígdala cerebral, pum, né? Vai me dizer alerta, perigo, perigo, perigo. Então eu reajo impulsivamente. Porém, isso hoje é muito mais raro de acontecer. Por quê? Porque eu consigo controlar. Porque eu consigo ter a estabilidade emocional. Então, é isso que nos relacionamentos a gente precisa perceber. Frequentemente, quem age impulsivamente, nem o outro sabe como essa pessoa vai reagir, ainda mais se ela estiver contaminada pela novela mexicana, e nem ela mesma sabe o tipo de reação que ela vai ter. O que acontece? Essa oscilação de reagir a uma mensagem, a um e-mail, uma conversa, num aniversário, não importa, tá? O que vai gerar isto? A pessoa não tem credibilidade. E aqui que é um grande conflito nos relacionamentos. Quem age de maneira muito impulsiva não tem credibilidade no seu relacionamento. Ou o outro não confia nessa pessoa. Por quê? Porque é sempre uma caixinha de surpresa. A reação que essa pessoa vai ter, tá? Então, por isso que eu tô dizendo, quando você aprende a elevar a sua energia, dominar, controlar a sua mente ao invés que ela lhe controle, você tem relacionamentos maravilhosos, saudáveis, perfeitos. Você não fica em relacionamento tóxico, porque você sabe se colocar em primeiro lugar sem ser uma pessoa egóica, egocêntrica, tá? Então, olha como tem vantagens. Isso tudo eu vou estar ensinando no workshop Controvérsias do Ego, tá? Dia 22, tá? O link de inscrição é um workshop com valor irrisório, todo mundo pode participar, R$60 ou 15 euros, tá? É muito para todo mundo participar. Lá eu vou estar ensinando como a gente fazer isso, tudo que eu tô falando, de elevar a frequência, começar a ser mais consciente, perceber e ter uma outra reação, certo? Aqui que a gente precisa realmente agir, praticar, certo? Bem verdade, é um desafio, mas há que praticar. Exatamente, né, Alexandra? Isso mesmo, tá? Sim, o workshop é ao vivo e fica gravado, tá? Ele vai ser dia 22 ao vivo, 6 horas da tarde Brasil, 22 horas aqui de Portugal. E também fica gravado caso você não consiga estar ao vivo, igual você vai poder rever. Até porque nesse workshop a gente vai fazer uma reprogramação de algumas crenças que a gente tem. Então, essa gravação é importante que você escute várias vezes da reprogramação, tá, gente? Porque às vezes a gente faz uma reprogramação que nem agora, que a gente vai fazer uma breve meditação, muito breve. Todos esses downloads que estão sendo colocados pelo criador, criadora de tudo que já começa a agir. Mas a gente tem anos de camadas de crença, de egos sendo colocados, paradigmas que eu acredito que tem que ser assim, não pode ser diferente, que aquela pessoa também tem que fazer dessa forma, eu não aceito aquela pessoa. Gente, olha quanta coisa, certo? Então, essa reprogramação, eu indico que a pessoa escute, de preferência todo santo dia, porque quanto mais você começa a escutá-la, mais você tá tomando consciência. Ah, Lu, dormi na reprogramação, não tem problema. Porque daí você desativa o seu sistema consciente e vai começar a fazer o quê? A trabalhar no inconsciente, melhor ainda. Que é lá onde estão muitas crenças que a gente nem se deu conta ainda, tá? Então, no workshop vai ter, depois, quando acabar o workshop, vocês já vão levar também essa gravação. Por isso que é super importante ficar ouvindo, tá? Para ir liberando, limpando cada vez mais essas camadas aí que a gente tem, certo? Gente, se tiver perguntas, coloca aqui, tá? Hoje, só que, como eu falei, não é uma coisa que tem que ser assim. Mas se a gente começar a observar isso tudo que eu falei nos nossos relacionamentos, com certeza a gente não tem mais conflito.
Seja com família, seja com um colega de trabalho, seja um relacionamento amoroso, seja com filhos. Porque a gente começa a perceber que é diferente. Mas não quer dizer que é errado. E o nosso ego, da maneira egocêntrica, diz o quê? É errado. Não, não é errado. É diferente. Só que eu preciso me conhecer. Por isso que eu falei, elevar a energia, interromper o pensamento, desligar a mente tagarela, é o quê? Autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu consigo me relacionar super bem com qualquer pessoa. Nas famílias brasileiras percebo muito esse tipo de relação. Isso é assim mundo afora também? Também. O que acontece é o quê? Quando é que as coisas vão melhorar dentro dos relacionamentos? Quando eu me conhecer, quando eu estiver sabendo o que é importante para mim, conseguir passar isto, aprender a dizer não, sem brigar. As pessoas começam a achar que, eu tenho que... Quer ver? Olha só, eu sempre ensino para as minhas assessoradas também, que elas têm que se posicionar. Só que se posicionar não é eu dizer, isso é assim e tem que ser assim. Gente, isso não é posicionamento. Posicionamento é eu dizer o que é importante para mim, mas eu conseguir chegar junto com aquela pessoa no que também é importante para ela. E aí a gente chega num acordo. Isso é posicionar-se. Se tu tiver a oportunidade de trocar com alguém, claro, né? Porque muitas vezes tu não tem oportunidade. Por exemplo, tu coloca uma publicação nas redes sociais, tu não tem. Vai vir um monte de gente te xingando? É possível. Tu tá disposto a aceitar críticas? Não tô. Então, mais uma vez, quem é que tem que trabalhar? Nós, o nosso autoconhecimento. Tá vendo como o autoconhecimento é importante? Se a gente se autoconhece bastante, se eu já sei cuidar da minha vibração, cuidar da minha mente, tudo isso, o que acontece? Eu consigo me relacionar saudável com qualquer pessoa, certo? E é isso que a gente tem que estar cada vez mais cuidando, tá bom? Gente, vou convidar vocês para ficar 3 minutos aqui para a gente fazer uma breve meditação, só para a gente começar o dia, quem tá no Brasil, né? Quem tá aqui em Portugal, continuar com esse dia maravilhoso. Então vamos lá, vou te convidar para fechar os olhos, começa a respirar lento e profundo. Deixa o ar entrar e sair livremente, toma 3 respirações profundas. Vai tomando consciência do teu corpo, como ele se movimenta quando tu respira mais profundo. E vai conectando com o teu coração. Imagina agora no teu coração uma luz branca brilhante, trazendo agora para ti todo o universo de paz. Essa luz do teu coração cresce, 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 cresce. Sai para fora do teu corpo, cria uma grande bola de luz ao teu redor e se conecta com uma energia lá do 7º plano do Criador, Criadora de tudo que é. Respira lento e profundo. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que nesse momento retire das nossas células, do nosso DNA, ADN, todas as memórias de pessoas que agiram conosco na arrogância, agiram conosco nos criticando, independente do grau de relação, e que nós nos sentimos rejeitados, nós nos sentimos traídos, nós nos sentimos menores. Que todas esses sentimentos de memória, de rejeição, traição e menosprezo agora seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sinta saindo toda essa densidade, indo lá para o alto, para a luz do Criador, Criadora de tudo que é. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é, colocar em cada pessoa que está aqui, cada pessoa que vai assistir esse vídeo em algum momento,
a definição mais elevada de amorosidade, que é possível, seguro e permitido nós lidarmos com todas as pessoas e situações com amorosidade e principalmente com nós mesmos. A partir daí, cada pessoa agora vai receber essa sensação pela perspectiva do Criador. Respira lento e profundo e sinta uma luz rosa entrando no topo da tua cabeça, passando por cada um dos teus chakras, cada célula, cada pedacinho do teu corpo vai sendo banhado por esta luz rosa, agora trazendo essa nova configuração. Está feito? Está feito. Está feito. Respira lento e profundo, sinta essa vibração rosa borbulhando em todo o teu corpo. Agora. E agora conecta mais uma vez com a luz do teu coração. E esta luz vai descendo pelas tuas pernas, pés, entrando na terra, no centro da terra, do planeta, como se fossem raízes, te trazendo para aqui agora. Respira, lento, profundo, vai abrindo os olhos. Vão me dizendo como é que vocês estão aqui, por favor. Gente, toda quarta-feira a gente se encontra aqui no Insight Timer, se encontra aqui no Instagram. Esse vídeo vai subir depois para o YouTube, tá? Então depois, se vocês lembrarem de alguém que precisa ouvir o que a gente conversou aqui, manda para ela o link lá do YouTube, tá? Em paz, gratidão, gratidão, Alexandra querida, saudade de ti e da Sara também. Gente, é sempre um prazer e me sinto muito bem de estar aqui compartilhando esse novo ponto de vista com vocês, né? Se você quiser exatamente praticar e saber como fazer isso, vem pro workshop que vai estar incrível, tá bom? Sem contar que a gente vai fazer essa reprogramação, que depois você vai ter esse material para ficar ainda fazendo. Tudo bem? Gratidão, gratidão, Andressa também. Gente, beijo no coração, fiquem com Deus, gratidão imensa em ter vocês aqui. Obrigada. Beijo, Maurício. Tudo de bom.